A paz do Senhor Jesus Cristo, canal Tudo sobre um Cristão mais uma vez, falando sobre Escrituras. Hoje vamos falar sobre o quarto livro do Novo Testamento, que tem por nome o nome de um dos discípulos e apóstolos de Jesus, João, e o capítulo 3, versículo 30, o qual está escrito assim: é preciso que ele cresça e que eu diminua. Muitas vezes eu já ouvi pessoas durante os cultos, pregando e usando esta mensagem aqui, e ela fala assim: que ele cresça e que eu diminua. Mas esta mensagem, esta fala, esta afirmação dentro das Escrituras, do qual João reporta aqui, escreve através pelo Espírito Santo, orientado pelo Espírito Santo, ele vai falar sobre João Batista. Por que João Batista falou isso? Olha, é necessário que a pessoa entenda, a pessoa que está servindo ao Senhor Jesus Cristo, que João Batista ele recebeu uma ordenança de Deus. Qual a ordenança de Deus? Ele tinha que batizar as pessoas com água. Ele anunciava ali para que as pessoas se arrependessem, que confessassem seus pecados, e ali ele batizava essas pessoas com água, um sinal simbólico que aquela pessoa agora estava tomando uma nova atitude de vida, que ia seguir uma vida diferente, sem praticar aqueles pecados, certo? Sem fazer as coisas erradas, crendo em Deus. Esse era o batismo, esta era a forma de João batizar ali no Rio Jordão. Ele batizava com água as pessoas. Mas o próprio João Batista, ele disse: olha, eu não sou o Cristo, tá? E Deus tinha avisado para João Batista que um dia ele ia ter esse encontro com aquele que ia batizar com o Espírito Santo e com fogo. E é Jesus. Quando Jesus Cristo aparece, o Espírito que está sobre João Batista avisa ele que Jesus é o Filho de Deus. E quando Jesus vai ser batizado por João, João faz aquele argumento que não pode, tal, mas Jesus diz: não, é necessário que aconteça, que se cumpra as Escrituras, tal. E quando Jesus está saindo das águas, que João Batista batiza ele, o Espírito Santo vem sobre Jesus Cristo, e ali confirma para João que Jesus Cristo é o que vai batizar com o Espírito Santo. Então João Batista ele entende aí que o ministério dele acabou. Ele não fazia mais sentido ele ficar batizando com água se Jesus Cristo ia batizar com o Espírito Santo e com fogo. E a meta dele era só até encontrar esse que vem a ser Jesus Cristo. Então essa frase de João ela é bem precisa, Ele diz: é preciso que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, o meu ministério acaba aqui, agora é com ele. É ele quem vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Não há mais necessidade de batizar com água. Porém, as pessoas, por não entender isto, elas falam de si como se elas estivessem se diminuindo. É necessário que eu e você que estuda a palavra de Deus cresça no conhecimento, na graça, e transmita isso para as pessoas de maneira mais simples possível, sabendo quem é o seu Senhor, Jesus Cristo, quem é o seu pastor, Jesus Cristo, quem é o noivo, é Jesus Cristo, quem é a noiva somos nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo e Cristo pertence a Deus. Então, muitas pessoas ficam usando essa frase sem nem entender por que João Batista falou isso, tá? Espero que fique claro isso para você. A outra dúvida que as pessoas sempre têm, principalmente alguns ateus, questionam se João Batista batizava para arrependimentos de pecado, por que Jesus foi se batizar se Jesus Cristo não tinha pecado? Isso é uma boa observação, uma boa pergunta. Por quê? Porque Jesus Cristo ele estava representando ali todo ser humano que tem pecado. Ele está dando um exemplo do que todo ser humano que tem pecado tem que fazer o quê? Tem que se arrepender, tá? Só que você agora não tem que se arrepender a João Batista não, ou seja, no batismo com água não.
Você tem que se apresentar a quem? Ao que batiza com o Espírito Santo e fogo. E quem é que batiza com o Espírito Santo e fogo? Jesus Cristo. Então você tem que confessar os seus pecados, não a um padre, não a um pastor, mas ao Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Isso você faz em qualquer lugar que você estiver. Dentro de um presídio, no leito de um hospital, dentro da sua casa, dentro do local de trabalho, dentro de um transporte, de um trem. No lugar que você estiver, aonde estiver o corpo, aí também vai estar o Espírito do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas, que não fuja à regra das Escrituras. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus Cristo, Ele não pode mentir, assim como Deus não pode mentir, tá? Então Ele é fiel, Ele é verdadeiro e Ele está pronto a ajudar todo aquele que confessar os pecados a Ele, e para que através do batismo do Espírito Santo essa pessoa venha a ter forças para caminhar nesse mundo servindo a Ele, e perseverando até o fim. Essa pessoa, claro, será salva após sua morte física, né? Terá direito de um dia morar com o Senhor Jesus Cristo e com Deus num plano espiritual. Amém? Espero que tenha sido fácil de você compreender aí. João capítulo 3, versículo 30. É preciso que ele cresça e que eu diminua. A frase de João Batista, quando acaba o ministério dele de batismo das águas e começa o novo batismo do Espírito Santo com o Senhor Jesus Cristo. Amém?